E eu queria agora que você prestasse bem atenção, não deixe absolutamente nada te distrair. Se você pegar um papel, uma caneta e anotar tudo que eu prego, melhor ainda, né? Pastor, eu não sei ler, pastor, eu não sei escrever. Então preste bem atenção com os teus ouvidos. Porque se você não sabe ler e escrever, os teus ouvidos são bons para ouvir. Amém? Pessoal, vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada. Então, atenção máxima. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Vai passar nos monitores para vocês aqui também, a palavra de Deus, tá? E eu queria pregar, vai tocar bastante teu coração. Juízes 6:11, vamos começar com a leitura. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Olha que coisa interessante que aqui aconteceu. Você percebe que fazia 7 anos que tinha uma guerra que não cessava, uma guerra que não parava. Esses midianitas, eles vinham e eles tomavam toda a colheita do povo de Israel. Tomavam tudo. Eles deixavam somente o suprimento necessário para eles se manterem, para eles plantarem novamente. Então eles não matavam o povo de Israel. Eles não matavam nenhuma pessoa. O que eles faziam é isso. Eles só tomavam a colheita e deixavam eles lá. Isso já estava perdurando por 7 anos. Só que agora Deus se manifesta. Deus, depois desses 7 anos, pastor, por que isso aconteceu? Por causa do pecado do povo. O povo gostava de pecar, uma barbaridade naquela época. E eles pecaram contra Deus. Mas daí o que acontece? Deus, ele se manifesta e ele aparece para o Gideão. E ele fala aqui, eles têm um diálogo agora aqui. E eu queria pregar para você esse diálogo. Porque Deus aparece e fala bem assim, na tradução NVI, ele fala assim para o Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Agora olha que coisa interessante. Ele falou uma coisa para o Gideão, só que o Gideão, por esses tantos anos que eles estavam sofrendo, 7 anos de guerra, por essa questão toda que está acontecendo isso, quando o Gideão escuta essa parte, né? Você é um poderoso guerreiro. Olha só o que o Gideão fala. Olha a baixa estima de uma pessoa. Olha como uma pessoa pode ter baixa estima. Olha só. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que tudo isso? Por que aconteceu tudo isso? E ele fala mais: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Você viu? Deus fala para ele, você é um poderoso guerreiro. E você viu a resposta dele? A resposta dele falou assim, ó, mas acho que o Senhor errou. O Senhor deve ter errado comigo. Eu acho que não é comigo que o Senhor está querendo falar. Olha só tudo que está acontecendo. E hoje ainda acontece isso com a gente. Você está num culto, Deus fala algo com você, e você está debaixo de opressão. Você está debaixo de muita luta, debaixo de muita dificuldade, e o que você acaba não aceitando aquilo. Você não aceita aquela palavra que sai da boca de Deus. Então, você percebe que o Gideão, ele diz assim, Deus, eu não estou concordando com o que o Senhor está falando. Eu não me vejo como um poderoso guerreiro. Mas Deus insiste. Deus insiste porque ele fala assim no próximo versículo agora. Vai prestando atenção, isso aqui é sério. O Senhor se voltou para ele, ou seja, voltou e falou, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Agora olha a resposta que ele dá de novo. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Olha só a dúvida dele. Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu não tenho condições. Aqui quando ele fala menos importante, que menos tem condições financeiras. Ele está dizendo assim, eu não tenho condições. Você vê que novamente ele coloca as condições dele. Ele colocou primeiramente a circunstância, o que estava acontecendo no momento. Depois ele coloca aqui na Bíblia Sagrada, você percebe que ele coloca a condição financeira do clã dele, da tribo dele. E por último ele fala mais uma coisa ainda, que é mais uma desculpa. Eu sou o menor da minha família. Por que o Senhor não escolheu o mais velho para aparecer? Por que o Senhor não escolheu o meu pai? Por que o Senhor não escolheu o meu irmão mais velho? Porque eu não tenho capacidade, mas eu tenho uma coisa para dizer para você. E aqui eu quero que você entenda. Quando você começa a falar essas coisinhas, eu não mereço, não é para mim, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Isso aqui nada importa para Deus. O que importa é o que Ele está falando contigo. O que importa é que foi Ele que escolheu você, foi Ele que chamou você. Isso aqui é uma coisa extremamente séria, isso aqui que eu estou pregando. Porque a nossa baixa estima, ela não consegue fazer com que eu e você nós venhamos enxergar o que Deus quer da gente. A gente não consegue acreditar nisso.
Então eu percebi algumas coisas desse diálogo aqui. Quais foram as coisas que eu percebi? Fala comigo em voz alta: escolha, valor, missão, promessa, imediato. E eu quero pregar essas 5 coisas para você agora. A primeira delas, o que é que o senhor falou, pastor? A primeira, escolha. Deus não escolhe nenhum de nós que pelas nossas condições. E eu te provo isso na Bíblia Sagrada. Primeiro em Deuteronômio capítulo 7. Abre para eles entenderem como é que Deus escolhe uma pessoa ou escolhe um povo. Olha só. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Agora escuta só como é que ele escolhe. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menor do que todos os povos. Agora escuta o 8. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Você sabe o que é o amor de Deus? O amor de Deus é a graça dele. É quando aquilo que eu não mereço vem até mim. E eu provo para você isso na Bíblia Sagrada. Eu provo com o Saulo de Tarso. Eu provo para você com o Davi. Eu provo você com Moisés. Eu provo para você com Jeremias. Por que o senhor usou esse pessoal? O Moisés era gago. O Moisés tinha língua pesada. E foi ele que Deus escolheu para tirar o povo de Israel do Egito. Um cara que tinha língua pesada. Você vai ver o Jeremias. O Jeremias, ele acha que ele é uma criança. Ele não tem capacidade para chegar diante de um povo rebelde e pregar. Você vê o Gideão mesmo. O Gideão disse: eu não tenho condição financeira. Eu sou menor da minha casa. O Davi foi deixado de lado, por exemplo, pelo pai dele. Quando o profeta Samuel chegou para ungir um novo rei em Israel, a gente lembra que o Jessé passou 7 filhos, e depois que ele passou os 7 filhos, a Bíblia diz que o Samuel disse: vem cá, já foram todos os teus filhos? Porque não é nenhum desses, Deus não escolheu nenhum desses. Ele disse: ainda falta o menor. Ele está lá pastoreando as ovelhas. Então mandem trazer ele. Estava lá o Davi, ruivinho, todo apessoado, bonitinho. E foi ele que foi ungido. Ele não tinha capacidade, ele não tinha condição. Então Deus, ele não pega as nossas condições terrestres para nos abençoar. Ele escolhe pela graça, ele escolhe pelo amor. Não é pelas suas condições, é pelas condições dele que ele escolhe você. Isso aqui é uma coisa séria. Você lembra do apóstolo Paulo? E as pessoas falam uma besteira de vez em quando, né? O pessoal fala assim que Saulo foi transformado em Paulo. Nada a ver. A palavra Saulo é no hebraico, aliás, no judaico, né? Hebraico no judaico é Saulo. Paulo é no romano. Então Saulo não foi transformado em Paulo. Saulo e Paulo é a mesma? É tipo Michael. Michael em português, Michel em inglês. Tem nada, ele se converteu. Então Saulo ou Paulo, tanto faz, ele se converteu. Mas ele chega a falar em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 9 e 10, ele fala uma coisa. Ele diz assim, ó, o grande apóstolo Paulo, ou o grande Saulo de Tarso, né? Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Olha isso, porque persegui a igreja de Deus. E olha o que ele fala agora, hein? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, não foi inútil. E ele diz mais, ó, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem poderia dizer que o maior perseguidor da igreja seria o maior apóstolo? Quem diria que um menino como Davi fosse vencer o Golias? Mas é isso que Deus faz. Eu vou te contar um negócio agora que aconteceu comigo, para você entender o que é a graça de Deus, o que é o amor de Deus alcançando a gente sem a gente merecer e sem a gente entender muito aquilo que Deus quer com a gente. A gente não entende muito. Eu estava indo para a igreja lá em Caxias do Sul e eu não era convertido. O que eu vou te falar agora, você tem que entender que eu não era convertido ainda. Era uma pessoa que estava vindo do mundo, boate, festa, mexendo com droga, essas coisas tudo. E aí o que acontece? Aí eu entrei na igreja. E eu acho que no 3º ou 4º culto, um vovozinho, cabecinha branca, ele veio e se aproximou de mim, eu vi ele chegando, ele veio e me abraçou. Mas ele me abraçou meio forte, assim, pertinho, me abraçou. E eu já pensei, esse velho é gay. Não, eu tô falando, eu vim do mundo, cabeça podre, cabeça suja, eu era bem perturbado. Aí ele se abraçou em mim e me apertou. Aí eu fiquei todo errado, né? Já com vontade de empurrar ele, ele começou a chorar. Aí ele começou a chorar, já pensei, esse cara parece estar bêbado, né?
Aí ele começou a falar em língua estranha. Começou a falar em língua estranha. Bem antes um pouquinho de começar o culto, ele começou a falar em língua estranha. E ele começou a dizer: você vai ser um grande pregador do evangelho. Você vai anunciar a palavra de Deus. Você vai em vários países. Você vai anunciar o evangelho. Não sei o que coisa. E começou a falar um monte de coisa. Quando ele saiu, e eu fiquei todo errado, porque eu não sabia o que era língua estranha. Não sabia o que era profecia. Não sabia o que era esse negócio todo. O que aconteceu? Quando ele se distanciou de mim, eu pensei: esse velho está louco. Mas eu continuei frequentando a igreja. E eis aqui eu hoje, pregando o evangelho já fazem 20 anos. Mas glória a Deus, amém, Jesus. Mas aonde que o pastor Michael quer chegar? Se você fosse falar para mim que há 23 anos atrás, que um dia eu seria pregador, eu não ia acreditar em você. Se Deus falasse comigo, eu não acreditaria igual o Gideão. Se fosse falar para o Saulo de Tarso que ele seria o maior apóstolo de Jesus Cristo, a qual ele perseguia, ele acreditaria nisso? Então tem muita coisa na minha vida e na sua vida que Deus vai falar para você, e na hora você não vai acreditar, porque está debaixo de várias camadas. Camada de sofrimento, sofrimento da família, sofrimento financeiro, sofrimento do pecado. Você está com uma cebola. Quem já pegou cebola aqui na mão? Já pegou? Como é que ela é feita, a cebola? Não são várias camadas? Então Deus vai tirar todas essas camadas e vai mostrar a tua verdadeira identidade diante dele. Mas sempre quando Deus vai escolher alguém, ele escolhe pessoa que parece que não tem capacidade para aquilo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, lá no versículo 26, assim, ó: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Quando eu penso isso aqui, irmão, eu consigo só me lembrar disso. Eu só consigo me lembrar eu chegando na igreja cabeludo, cabelo por aqui assim. Eu chegando cabeludo, estava com meu joelho machucado. Eu estava me tratando de uma cirurgia que eu tinha feito no joelho, ligamento cruzado. Eu parei de jogar futebol então por 8 meses, futebol profissional. Fui me tratar em Caxias do Sul, os melhores fisioterapeutas lá do time. E aí o que acontece? Fui lá e eu acabei indo para a igreja. Mas se me falasse qualquer coisa eu não acreditava. Porque eu me lembro de como, quando eu fui chamado, e olha só o que ele diz: poucos eram sábios segundo os padrões humanos. A maioria de nós era tudo burro. Poucos eram poderosos, a maioria de nós não tinha nem dinheiro, não tinha nada. Poucos eram nobres, de nobre nascimento, ou seja, de família, nasceu em berço onde tinha nome. Pouquíssima gente, mas tem mais. 27, olha o que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Mas não para por aí, olha só. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo para desprezar as que nada são, para reduzir a nada as que são. Mas para quê? 29. Para que ninguém se glorie diante dele. Então quanto menos capacidade, aptidões você tiver, humanamente falando, melhor para ele, porque mais ele vai ser glorificado, mais ele vai ser exaltado. Então o Gideão é um cara que está com uma baixa estima tremenda, não está acreditando que pode se tornar um guerreiro, como Deus está dizendo, um guerreiro poderoso, o poderoso guerreiro. Mas Deus está insistindo: eu acredito no teu potencial, eu acredito no teu potencial. E como é que Deus faz isso? Volta lá no versículo em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Ele vai mostrar o valor que você tem para ele. E diz assim no finalzinho do versículo, né? Ele diz assim, ó: o Senhor está com você. Fala comigo em voz alta: poderoso guerreiro. Mais uma vez. Eu não sei se você percebeu nesse diálogo de Deus com o Gideão, mas é só Deus que está enxergando. Ele não está enxergando isso. Então eu descobri e coloquei na Bíblia: tem coisas que Deus vê em nós que nós mesmos não enxergamos. A gente não consegue enxergar isso. É uma coisa que é muito longe, é uma coisa extremamente longe esse negócio que Deus fala. Mas é como diz no Salmo 139 na Bíblia Sagrada. No Salmo 139, no versículo 23 diz: sonda-me, ó Deus. No versículo 24 ele fala assim, o salmista Davi: vê se há em mim. Ou seja, eu não consigo me enxergar, eu não consigo me ver. Tem coisas, irmãos, que está debaixo de várias camadas, a semente está lá dentro, e só Deus consegue enxergar isso. Pastor, por que só Deus consegue enxergar? Vou te mostrar por quê. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz bem assim, ó: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para ser profeta das nações. Vem cá, quem de vocês aqui lembra daquele dia que Deus conheceu você antes de você nascer? Fala para mim. Ninguém.
Não tem ninguém aqui nessa igreja que consegue recordar, que consegue lembrar de quando antes de você nascer, Deus já chamou você para fazer alguma coisa. Você não sabe. Então é só Ele que sabe. Então eu percebi, por esse texto que nós estamos meditando hoje na Bíblia Sagrada, que eu preciso acreditar mais em Deus do que em mim. Porque tem coisas que estão escondidas dentro de mim, estão bem escondidinhas dentro de mim, que só Deus sabe porque foi Ele que colocou. E a situação que você está vivendo hoje, você não consegue enxergar, mas através da palavra dele vai despertar isso dentro de você. Fala comigo, Ele vai puxar para fora meu potencial. Sim, Deus é capaz de puxar o potencial que você não está enxergando para fora. Porque o próprio Jeremias, quando Deus disse que ele foi chamado para ser profeta, desde antes de ele nascer, olha o que ele diz no versículo 6, mas ele disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. Então você nota na Bíblia Sagrada que esse pessoal, eles não tinham o entendimento que eles poderiam ser o que eles eram. Aliás, o que Deus gostaria que eles fossem. E a mesma coisa nós que estamos aqui. Eu hoje, quando observo eu mesmo pregando, de vez em quando eu fico coçando a cabeça e digo: caramba, eu não consigo interpretar direito isso. Porque se você fosse falar comigo, como eu te disse, há 24 anos atrás, isso jamais passaria pela minha cabeça. Mas nunca passaria na minha cabeça que eu seria um dia um líder estadual, estaria pregando no SBT, na Band, YouTube, ou seria o líder de uma... Não tem, isso não tem cabimento. Isso foi uma coisa que partiu de Deus, não partiu de mim. Isso se chama graça, isso se chama amor de Deus, e só vem dele. E ele escolheu ele faz essas escolhas. Ele escolhe coisas loucas, ele escolhe coisas insignificantes. Ele escolhe coisas vis, fracas, para confundir. Como assim para confundir? Para mostrar a glória dele, para que as pessoas olhem para mim, para você e digam: só pode ser Deus na vida dele, porque isso não tem condição de acontecer. E aí, voltando aqui para o estudo, aí o Gideão continua aquelas desculpaiadas dele, está com uma baixa estima, mas no versículo 14 Deus fala uma coisa muito interessante. Deus ele fala bem assim para o Gideão: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, leia comigo, fala assim: vá. Mais uma vez. Vá, mas vá onde? Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o tem enviado? Então Deus ele vai falar exatamente isso aqui: vá. Esse vá, pessoal, não é porque você está pronto. Esse vá é porque você vai ficar pronto indo. Entendeu o que eu falei agora? Esse vá, não é vá porque você está pronto. Esse vá é porque você vai indo. E essa tua jornada, essa caminhada que você está fazendo, vai deixar você preparado. Então tem muita coisa que aconteceu comigo que eu também não estava pronto, não estava preparado. Mas a missão, essa missão que eu fui vivendo, que eu fui indo. Você já ouviu falar aquele termo jogar no fogo? Quem já ouviu falar nesse termo? Joga o cara no fogo. Joga no fogo, joga no fogo assim, prova ele, né? Pois bem, isso aconteceu comigo. Eu já estava convertido, já tinha sido batizado nas águas, tinha recebido o Espírito Santo, mas eu não era nem obreiro da igreja ainda. Eu estava com meu cabelo comprido ainda, mas eu estava na igreja congregando. E eu lembro até hoje que o pastor na sexta-feira fazia um tal de círculo de fogo. Ele juntava a igreja, todo mundo dava a mão, fazia um círculo ao redor da igreja, ele ficava no meio junto com os auxiliares, repreendendo de Satanás e tal, aquele negócio, manifestava demônio aqui, manifestava de lá. Isso tudo para mim era muito diferente. Eu vim de uma religião morta, onde não tinha manifestação de entidade, não tinha cura divina, não tinha pregação da palavra. Então para mim era tudo diferente. E eu estava lá, de olho fechado. E daqui a pouco o pastor começou a orar, manifestou os demônios. E eu dei aquela abridinha de olho, como todo mundo, né, mano? Abri o olho assim para ver o que estava acontecendo. Daqui a pouco o pastor, ele viu que eu estava de olho aberto, ele veio em direção a mim. Quando ele veio em direção a mim, eu fechei meu olho e disse: pronto, vou manifestar. Não, mas o que você pensa? Você é novo, você não entende nada. Bom, aí ele veio e fechei o olho. Aí eu fechei o olho e comecei a tremer. Aí, em vez de botar a mão na minha cabeça, ele pegou a mão na minha mão. Aí ele pegou a mão assim na minha mão e ele me puxou para o meio. E ele orando: demônio, sai daqui, sai de lá, e pai, fogo no diabo. E ele me puxou pela mão assim, botou no meio do salão, junto com ele, e os auxiliares aí. E ele orando fez bem assim, ó. Ele fez assim com a mão. Quando ele fez assim com a mão, eu não entendi nada. Sabe o que eu comecei a fazer no meio do salão? Comecei a fazer assim, ó. Aí veio um auxiliar correndo e falou assim: rapaz, você está fazendo? Sei lá, o pastor falou para mim fazer assim. Não, ele está mandando você colocar a mão na cabeça das pessoas. Eu falei: eu não, estou fora. Ele disse: não, o pastor está mandando você vai lá e ora pelas pessoas.
Você nem sabe o que eu fiz. Eu comecei a procurar a cara de alguém que era santo. Eu disse, vai que manifesta. Vai que manifesta uma entidade aqui, né? E aí o que acontece? Eu fui procurando. Mas depois, irmão, com o passar do tempo você vai aprendendo. Eu fui pastorear uma igreja chamada Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. Todo lugar tinha casa de bará. Todo mundo tinha casa de bará, que é um demônio, né? Todo mundo tinha. Mas lá eu fiz uma escola de expulsar demônio. Exu, cobra coral, Exu da morte, pomba gira de cigana, sete saia, Zé Pilintra, Exu cobra coral. Isso mas todo dia manifestava, era um e era outro e tal. Mas demônio que eu nunca vi falar, até em voz indígena, falando coisas indígenas comigo. Falei, caramba, hoje não tem mais medo desse negócio. Ai, vai manifestar a entidade. Mas naquela época, a missão foi desabrochando o que Deus queria para mim. Então, ainda que você não esteja pronto, vá, porque o teu hoje, ele vai acabar libertando o que está dentro de você. Diga, o meu futuro depende do que eu vá agora, mesmo sem eu estar pronto. Exatamente, você não está pronto, você tem que ir, você tem que meter a cara. E quando o pastor disse um dia para mim, eu já era obreiro agora, estava de gravata, tudo, né? E um dia ele me chamou no escritório, lá em Caxias do Sul, e ele disse assim, ó, você vai pregar quarta-feira à noite. Eu falei, o quê? Eu vou pregar? Até olhei para trás, porque hoje você escuta o pastor Michael pregando, o pastor Michael pregando, mas antigamente, meu irmão, eu fiquei sem dormir, irmão, fiquei sem comer. Eu disse, como assim pregar, pastor? Não, você vai pregar. Eu falei, mas no culto do Senhor eu vou pregar. O culto de quarta-feira à noite e domingo de manhã que dá mais povo na igreja. Irmão, fiquei todo errado. Mas quando eu subi em cima do altar, eu continuo pregando do mesmo jeito que eu preguei aquele dia. Mas eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Até eu ir, a gente tem que ir, tem coisa que a gente tem que ir. E se mesmo assim você disser, ai pastor, mas se eu for, ele vai te prometer uma coisa agora que é no versículo 16. Olha o que ele promete. Lê comigo devagarinho o versículo 16, só início. Mais alto. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você quer melhor calção do que esse? Você quer melhor garantia do que essa? Você quer, sabe, um sinal melhor do que esse? Se Deus falou contigo, vai dar certo. Não por tua causa, mas por causa que Ele vai estar com você. Eu sempre digo, irmão, se não partiu de você, se partiu de Deus, se você está fazendo alguma coisa mediante o que Ele falou contigo, não tem como dar errado. Porque Ele assina embaixo, é Ele que garante. O nosso grande problema é que a maioria das coisas parte da gente. Vou fazer isso, vou fazer aquele outro. E depois quando começa a dar errado, Deus me ajuda. Não. Você não tem que pedir para Deus te ajudar depois que está dando errado. Você tem que esperar Ele falar contigo. Porque se Ele te mandar, pode ter certeza que Ele vai estar com você. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38. Sou apaixonado por esse texto. Quanto tempo eu ficar aqui em Campo Grande, se eu ficar aqui mais 10, 20 anos, você vai escutar eu falando isso aqui, ó. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz. Soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra o próprio Deus. Tudo que parte do coração de Deus vai dar certo. Você lembra quando o Sadraque, Mesaque e Abednego caíram no fogo? Eles morreram? Não, quem estava lá dentro junto com eles? O Criador. Eu pergunto você, quando Daniel caiu na cova dos leões, o leão comeu Daniel? Por que não comeu? Porque era de Deus o negócio. Quando é de Deus o negócio, funciona. Se não é de Deus, não funciona, fracassa. Não funciona, não dá certo. Ai, mas era de Deus e deu errado. Nunca. Agora você está estudando comigo a Bíblia, você está percebendo o que eu estou pregando. Até agora, o Gideão não está querendo. E quem está querendo quem é? É Deus, porque Deus conhece o coração dele e sabe qual foi a sementinha que ele plantou. E plantou nele o ser um grande guerreiro. Então eu vejo, pelo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada até agora, que eu não tenho que querer as coisas. Eu tenho que esperar Deus querer. Eu tenho que esperar Deus falar. Então vocês estão vendo aqui hoje, aqui nessa igreja, quem está pregando alguém que não queria pregar. Eu já vi muita gente que quer porque quer pregar o evangelho, mas não tem chamado para isso. E eu já vi muita gente que não tem condição nenhuma, mas Deus chamou e Deus vai capacitar. Deus sempre capacita, ainda que você não queira.
ainda que você esteja com uma baixa estima, você esteja passando o pior momento da sua vida, mas isso tudo vai virar. E aí o Gideão recebeu no versículo 26, ele recebe uma ordem de Deus, e aqui eu vou finalizando, e diz assim, ele diz assim, ó, versículo 25, vamos ler o 25, fica mais fácil. E naquela mesma noite, o Senhor disse para Gideão, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, e aquele de 7 anos de idade. Você vê que Deus sabe exatamente o que Ele quer da gente. Despedace o altar de Baal, que era um dos demônios lá que o pai dele servia, que pertence ao seu pai. E depois corte o poste sagrado, que era um demônio. Corte o poste sagrado que está do lado do altar. O que o Gideão podia ter feito? Ele podia ter dito, Senhor, isso aí é um Deus do meu pai. Esse novilho que o Senhor está falando de 7 anos é do meu pai. Ele podia ter perdido a oportunidade. Eu vejo que de vez em quando Deus fala com a gente, insiste, mas a gente acaba perdendo a oportunidade. Você sabe como é que eu vejo a oportunidade? Um sabonete bem liso, cheio de água, bem liso, aquele sabonete bem usado, e a tua mão cheia de água também. É assim, se você não cuidar, você perde a oportunidade. O Gideão podia ter perdido essa oportunidade, porque Deus, naquela mesma noite que Deus falou com ele, disse assim, ó, agora eu quero que você faça tal coisa. Mas já agora, quando Deus fala contigo, Ele não quer que você comece amanhã, Ele não quer que você comece daqui um mês, daqui uma semana, Ele quer naquele mesmo dia, Ele quer naquela mesma hora. Ele não quer que você adie, que você fique procrastinando, que você fique empurrando com a barriga. Não, eu vou fazer, eu vou ir. Aí um dia você vai dizer, eu podia ter sido isso, eu podia ter sido aquilo, meu casamento podia ter sido, não sei o que podia ter acontecido. Aquele dia, não perde a oportunidade, vai para cima, porque Deus vai honrar você. E ele foi lá, quebrou o poste ídolo do pai dele, além de ter quebrado o poste ídolo, quebrou o altar, foi lá e pegou o novilho, matou o bicho, e depois que ele matou o bicho, aí apareceu a guerra. E agora eu vou te mostrar um negócio no versículo 33, porque toda vez que você decidir fazer a vontade de Deus, vai ter guerra. A hora que você decidir, não, então, beleza, o Senhor me convenceu. Se o Senhor está dizendo que eu sou um grande guerreiro, então eu assumo, eu sou um grande guerreiro. Foi lá, fez o que tinha que fazer, olha o que aconteceu. E nesse meio tempo, todos os midianitas, os amalequitas e os outros povos que vinham do leste, uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam-se no vale de Jezreel. Já fazia quantos anos que isso acontecia de ano em ano? 7 anos. Aí de novo estourou a batalha. Aí quando estourou a batalha, bem no dia que Gideão decidiu assumir as coisas de Deus. No dia que ele decidiu assumir as coisas de Deus, levantou a guerra. E o pessoal como é que ficou? Tudo meio assustado, o pessoal queria ir para as cavernas, o pessoal queria fugir. E atenção agora, leia comigo o versículo 34. Então o Espírito do Senhor se apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta, convocou os abiesitas para segui-lo. Cadê aquele cara baixa estima? Cadê aquele cara que disse, eu sou o menor, eu não tenho condição, o Senhor nos abandonou? Esse cara foi embora, e está aí o grande guerreiro. Deus nunca vai errar. Você escutou o que eu falei agora? Deus nunca vai errar. Se Ele falou alguma coisa contigo hoje, que você hoje, no teu atual, no teu momento, agora que você está passando, você não é aquilo que Deus está falando, acredite mais em Deus do que em você. Vou te falar mais, acredite mais em Deus do que no teu momento. O teu momento vai passar e vai saltar para fora o teu potencial. Eu prefiro acreditar mais em Deus do que em mim, porque se fosse por mim eu nunca pregaria o evangelho. Eu prefiro acreditar mais em Deus do que em mim, porque eu não me via com capacidade de anunciar a palavra de Deus. Por isso que eu vou falar e repito de novo, acredite no que Deus fala com você, ainda que hoje a sua estima esteja baixa, ainda que hoje você esteja passando tantas lutas, tantas dificuldades, que você não consegue acreditar que isso possa mudar. Você vai ver no futuro que Deus é com você. E o Gideão foi para a guerra ou não foi? Foi lá com os malucos junto com ele. O maluco mesmo, foi uns caras doidos, irmão. Porque eles foram batalhar e Deus primeiro separou os medrosos. Já ficou um grande número de medrosos para trás. Uma coisa assim de 20 e tantos mil que ficaram para trás. Aí depois dos medrosos, ele foi fazendo uma separação. Daqui a pouco ele está lá com 300 e tantas pessoas.
E sabe quem foi junto com ele, pessoal? Um pessoal que tomava água como se fosse bicho, como se fosse animal. Sabe como é que eles venceram os midianitas? Eles tocaram uma trombeta, quebraram os cântaros, que são os vasos, né? Quebraram, fizeram uns barulhos, pá! Pegaram umas tochas de fogo e fizeram assim no alto da montanha. E gritavam, espada do Senhor, espada de Gideão. Todos os midianitas se mataram entre eles. Você vê que o milagre aconteceu porque o Gideão acreditou no que Deus falou. Não porque ele tinha capacidade, não porque ele tinha condição. E eu vou falar e repetir para você, nunca mais esquecer. Você não vai vencer pelas suas condições. Você vai vencer porque Deus vai despertar um potencial que Ele colocou dentro de você, que você não acredita, que você não confia, que você não vê capacidade, mas Deus vê e você acredita nisso. Deus vai abençoar você. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Se coloque em pé que nós vamos orar. Entendeu o recado, não? Então fala comigo. Ele escolhe, dá o propósito, dá a missão, faz a promessa e tem que ser imediato. Pronto, quando você vive tudo isso aqui não tem como falhar. E sempre vai dar certo. É incrível o que eu falei agora, sempre vai dar certo. Pastor, era de Deus e deu errado. Não fica bravo comigo, não fica chateado, não era de Deus. O que não é de Deus não funciona. O que é de Deus, quando chega na hora H, quando chega na hora que você caiu na cova dos leões, Ele envia o anjo. Chegou na hora que você caiu no fogo, está todo mundo dizendo assim, ih, morreu, vai pegar fogo nele. Não pega fogo, você é abençoado. O que não é de Deus já era, não funciona. Por isso que você tem que aguardar e esperar Deus se manifestar a você. Eu e você, a gente não tem que querer nada. Quem tem que querer é o Criador. Quando Ele quer, a vitória é nossa. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Agora vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado por essa mensagem que o Senhor nos concedeu hoje. Existe um potencial dentro de nós que nós mesmos não acreditamos. Existe algo dentro de nós que nós mesmos, muitas vezes, nós não confiamos nisso. Nós não conseguimos enxergar por causa do nosso momento, por causa da nossa situação financeira, situação de saúde, situação familiar. Parece que o que o Senhor está falando hoje com a gente parece que não faz sentido. Parece que o Senhor errou o endereço, parece que o Senhor errou a pessoa. O Senhor está falando coisas comigo que não parece para mim, mas é para você mesmo. Você pode ter certeza que é para você mesmo, porque Deus, Ele quer despertar esse grande guerreiro que existe dentro de você. Você ainda vai ter grandes vitórias na sua vida que você jamais imaginou que você iria vencer. Você vai viver coisas sobre a face da terra que o Criador dos céus vai proporcionar para você. Não porque você tem condição, não porque você tem capacidade, mas é pela graça, é pelo amor dEle. Ele escolheu e Ele colocou isso dentro de você. Levante a mão para o céu e fale comigo: Senhor, tira de dentro de mim todo o potencial que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Deus vai tirar para fora esse potencial. Ele vai descascar você como se fosse uma laranja, uma bergamota. Ele vai tirar, sabe, como se fosse uma cebola. Ele vai começar a tirar camada por camada. Camada de sofrimento, camada de pecado, camada de ódio. Ele vai libertar você desse medo, dessa raiva. Ele vai tirar você dessa. E você vai ver a sua verdadeira identidade diante dos homens. E o Espírito de Deus vai se apoderar de você. E daqui a pouco você vai estar com uma trombeta na mão tocando, e você vai estar liderando muita gente. Você vai estar abençoando muitas pessoas. Porque tanto eu quanto você, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Você não é o que a tua mãe falou que você é. Você não é o que teu pai falou que você é. Você não é o que os outros dizem de você. Você é o que Deus falou a seu respeito. Você é aquilo que Deus falou a teu respeito. Você é aquilo que Deus falou a teu respeito. Solte a sua voz e declare: sou tudo aquilo que dizes que sou. Sou tudo aquilo que dizes. Tudo aquilo que dizes que sou. Há uma promessa sobre mim. Há uma promessa sobre mim. O herdeiro com Cristo. Tu me fazes mais. Tu me fazes mais. Que vencedor. Solte a sua voz e declare: és minha herança, meu dono e Senhor. És minha herança.
herança, meu dono e Senhor. Minha herança, meu dono e Senhor. Minha esperança está em Ti. Minha esperança está em Ti. Coroado com glória. Coroado com glória. Todos os meus dias Todos os meus estão em Ti. dias estão em Ti. Levante as tuas mãos bem alto aos céus e declare: vou além com o sobrenatural. Vou além Com o sobrenatural. Sobrenatural. Mais que os meus dias, Mais que os meus dias. eu conquistarei. Conquistarei. Vou além. Vou Com o além. sobrenatural. Sobrenatural. Mais que os meus dias, Jesus, Mais que os meus dias. eu conquistarei. Conquistarei. De novo, solte a sua voz, vou além. Vou além. Com o sobrenatural. Com o sobrenatural. Mais que os meus dias. eu conquistarei. Eu conquistarei. Sou Sou tudo aquilo que dizes que sou. tudo aquilo que dizes que sou. Há uma promessa sobre mim. Uma promessa sobre mim. Co-herdeiro com Cristo. O herdeiro com Cristo. Tu me fazes mais que vencedor. Tu me fazes mais que vencedor. És, fale pra ele: és a minha herança, meu dono e Senhor. Cante. Minha herança, meu dono e Senhor. Minha herança, meu dono e Senhor. Minha esperança está em Ti. Minha esperança está em Ti. Coroado com glória. Coroado com glória. Todos os meus dias Todos os meus estão em dias Ti. estão em Ti. Oh, aleluia, declare. Vou além com o sobrenatural. Mais que os meus dias, Mais que os meus dias eu conquistarei. vou além. Vou além Com o sobrenatural. com o sobrenatural. Mais que os meus dias, Mais que os meus dias eu conquistarei. Eu conquistarei. levante as mãos pra cá. É a graça de Deus que vai te alcançar. Não são as tuas condições ou as tuas possibilidades. Não são as tuas circunstâncias que vão te segurar. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, eu não vejo a graça no Antigo Testamento. Eu disse: eu sempre vi a graça de Deus. A graça de Deus quando Deus pega um homem gago e faz dele o libertador de Israel. Isso é a graça. É quando Deus pega o Jeremias que se sente uma criança e faz dele um grande profeta. É quando pega um homem com baixa estima, que nem Gideão, que está com medo dos midianitas, está tentando esconder o trigo no lagar e faz dele o grande libertador de Israel. Essa é a graça. É quando você não tem capacidade nenhuma, você não tem condição nenhuma, mas o amor dele alcança você. Diga não por aquilo que faço, mas por aquilo que ele fez. Aplauda bem forte ao Senhor. Assume isso. Toma posse da tua bênção em nome de Jesus Cristo de Nazaré.